Bom dia, galera. Bom dia. Estamos começando mais um Café com Cultura. E hoje temos como convidado um especialista em mente e espiritualidade, profundo conhecedor dos movimentos da mente, psiquiatra, né? Escreveu livros, já tem uma carreira de muitas décadas trabalhando com esse tema, muito atuante até hoje, e também é consultor de empresas, procura ajudar empresas a encontrar essa conexão entre esses três mundos, né? O mundo material, o mundo das emoções aí e o mundo da espiritualidade. Então, a gente vai ter um papo hoje com o Wilson Gonzaga. Bem-vindo, Wilson. Bom dia. Bom dia. Oh, peraí, de novo. Figura. Aplauso logo de manhã, assim, muito bom. Wilson, eu vou começar com uma pergunta que é para a gente aterrar aqui e entender o que você está fazendo aqui. A maior parte da empresa tem uma idade abaixo de 30, nossa média faixa etária é de 28 anos aqui na Eduz. E lembrando da minha história, eu não queria saber desse assunto antes dos 30. Apesar de ter sido, tive até os 15 uma vivência religiosa, não espiritual, religiosa muito intensa. Depois, aos 19 também, fiquei por um ano pesquisando esse assunto, mas depois, até os 30, não queria nem saber desse assunto, não me interessava. Então, vou começar com essa pergunta. O que tem a ver esses dois assuntos, mente e espiritualidade, com empresa, carreira e, principalmente, com o jovem? Qual que é a conexão disso tudo? Bom, só essa pergunta, a resposta vai... Tem uma hora aí para brincar. Eu acho que tem tudo a ver. Tem tudo a ver mesmo, assim. Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o mundo está esquisitão. O mundo está esquisitão. Nós estamos em guerra. Não uma só, duas, para variar. Além da eterna guerra que nós temos contra nós mesmos. Porque imagina o seguinte, o mundo está esquisito porque nós estamos muito distante de nós mesmos. Eu vou dar um dado como psiquiatra, assim, meio trágico. Hoje, no dia de hoje, nesse país, 38 pessoas vão se suicidar. Eu vi na bola de cristal? Não, isso é estatística. A média de suicídio no Brasil está em 38 por dia. Por dia. Essas alturas do campeonato, essa hora, alguns já fizeram isso. O que está acontecendo? Nós somos o primeiro lugar de ansiedade no mundo. O brasileiro é o povo mais ansioso no mundo. É o quinto mais deprimido no mundo. Eu estou falando do Brasil porque a gente está aqui. Mas, se a gente olhar em volta de nós, o cenário não está diferente. Então, essa história que o brasileiro é um povo hiperalegre e feliz, até a página 2. Eu acho até que nós somos privilegiadamente um país e um povo solar. Mas somos ainda um povo humano, e isso é uma patologia da humanidade mesmo. É muita gente acontecendo isso. Por quê? Você pensa no seguinte, todo o nosso construto cognitivo, todo o nosso sistema de crença, ele advém dos 5 sentidos. Tudo que a gente sabe, a gente conceitualizou nas 5 portas da percepção, aquilo que nos norteia na realidade. Aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente degusta, aquilo que a gente toca, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente sente o cheiro, a gente concebe a realidade. Só que essas 5 portas, para definir a realidade, é muito pouco. E aí a gente acaba vivendo preso numa matrix, numa mentira, do que a gente acha que é a realidade é apenas um pedaço dela. E tudo aquilo que a gente acha que é ilusão, a gente começa a perceber agora, inclusive com o avanço da ciência, que é real. E que o real é invisível. Que aquilo que tem valor a gente não compra. Aquilo que importa
in, dentro. Aquilo que eu trago para dentro da minha porta não são coisas que dá para tocar, que dá para comprar, que dá para dimensionar. Então, tudo o que a gente acredita que é realidade é um sistema de crença parco, mentiroso, ilusório. Uma das metáforas assim mais importantes e elucidativas que eu vejo é o Matrix, aquele filme, o Matrix. Nós vivemos no Matrix. A própria física quântica já diz isso para nós. Aquilo que nós imaginamos que é realidade é ilusão. Isso é sólido. Eu sou o Wilson Gonzaga. Você, Eugênio, é um, o Wilson é outro. Isso é outra ilusão. Somos todos um. Somos todos parte de um todo, de uma única coisa. Essa ideia de separatividade, sei lá eu por que cargas d'água o poder resolveu criar a vida neste planeta, nesse sistema desse jeito, polarizado, dicotomizado, de sim e não, de a gente só reconhece alguma coisa pela sua comparação, criou um sistema de crença que é muito aquém daquilo que nós somos. E, obviamente, é muito pouco para a gente entender a vida e sermos felizes com tudo isso. Então, é como se a gente fosse um aparelho, e é, de altíssima geração, que veio sem um manual. E cabe a cada um de nós descobrir como é que isso funciona. E esse foi o meu propósito, assim, de querer me entender. Eu decidi que eu ia ser médico, psiquiatra, com 15 anos de idade, a época que eu era mais maluco, pense num cara estranho. Ainda sou meio esquisitão, só olhar para a minha cara, já dá para fazer uma pista que o cara não é muito... E eu era muito mais esquisito que isso. E aí eu tive a fantasia, como muita gente tem, de que se eu for ser psiquiatra, eu vou um dia me entender. Não chegou nesse dia ainda. Ainda está em processo ainda. Ainda está em processo. Mas que bom que eu escolhi isso. Porque logo depois eu vi que esse era o propósito da minha vida. E hoje eu entendi que o propósito da minha vida é me conhecer e partilhar isso com os meus irmãos, com as minhas irmãs, porque é muito divertido a gente se conhecer. Não é muito gostoso, porque a gente não é tão bonitinho. Aliás, eu tenho um ditado que eu acho muito legal e muito verdadeiro. Ninguém é tão feio quanto a foto da carteira de identidade e nem tão bonito quanto o perfil do Instagram também, né? É tudo mentira. Então, a gente está em processo de evolução, a gente não está pronto. E isso é muito divertido. Esse caminho de estar aprontando. E aí eu descobri que o meu propósito é, enquanto eu caminho e me divirto na descoberta de mim mesmo, e ir partilhando isso com as pessoas, porque nós precisamos acordar urgentemente, antes que não dê mais tempo. Acorde. 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 São 3 níveis. Acorde, no sentido de desperte desse sono profundo, de achar que o mundo gira em volta do meu umbigo. Ó, se você acredita que o mundo gira em volta do teu umbigo, procura um otorrinolaringologista, porque isso é labirintite. O mundo não gira em volta da gente. Então, a gente tem que acordar. Acorde, no sentido de entrar em acordo com quem manda. Cada um de nós tem um governador, uma substância acrística, um Deus particular que vive dentro de nós. Então, entrar em acordo com esse eu sou, menos sou eu, o egão, e mais o eu sou, quem é que manda. E quando a gente tem esses 2 níveis de acorde, desperta, e começa a entrar em acordo com a nossa essência, a gente vai descobrir o 3º nível de acorde, que é o acorde musical, que a nossa vida vai ficar em consonância com a música das esferas, com a música do universo, tudo alinhado. E aí nós vamos perceber que tudo isso que é muito esquisito está tudo certo, porque é assim que tem que ser, dentro desse momento, que isso também é uma manifestação do sagrado,
por algum motivo, e tudo está de acordo. Porque se nós não alinharmos esse acorde de despertar, de acorde com a ordem interna e de acordar um acorde em consonância com o todo, nós vamos viver em agonia, em aflição, em ansiedade, em depressão, buscando alguma coisa que a gente nunca alcança, o ter em detrimento do ser, acumulando coisas que não nos servem. E é isso que está acontecendo. Nós estamos com um mundo cada vez mais tecnológico e distanciando da essência. Quando nós juntarmos tudo isso para dentro de nós, e isso já está acontecendo, nós vamos começar a achar de novo o nosso caminho, que é este, vivendo aqui e agora, encontrando o sagrado dentro do dia a dia. E é esse o meu talento, buscar isso para mim e partilhar isso para os outros. Isso aí. E qual que é a diferença de espiritualidade e religião? Assim, o que é espiritualidade? Pô, essa é uma pergunta importante, né? Eu acredito que um está contido no outro. Porque quando a gente pensa em religiosidade, a gente tem que pensar, obviamente, nas compreensões humanas. E elas devem ser tantas quantas compreensões houverem. E tão necessária enquanto o homem, o ser humano, ainda necessitar delas. A espiritualidade é o que contém todas as religiões. Uma pessoa pode não ter nenhuma religião e pode ser uma pessoa altamente espiritualizada. Ela pode não ter nenhum sistema de crença definido e viver uma vida absolutamente cristã, com os seus valores cristãos. Eu tive um sócio, uma época na vida, um médico também. Há muitos anos nós tivemos uma clínica psiquiátrica. E ele se dizia ateu. Mas ele, não é que ele se dizia ateu. Ele só se alguém perguntasse para ele. Ele não fazia propaganda de nada. E era a pessoa mais cristã que eu conheci. E olha, para você falar bem do teu ex-sócio, é que nem falar bem da ex-mulher. Ela precisava ser muito boa. Ou ter morrido também, né? Ser viúvo. Aí a gente fala bem dela. Ou dele, né? No caso, também. Vale também. E porque ele era um homem altamente correto, ético, amoroso com seus pacientes, absolutamente ético e honesto com seus sócios. Eu era um deles, né? Nós éramos em três. Um excelente pai de família, um maridão exemplar, fiel. Eu, na época, estava no meu primeiro casamento, eu não fui fiel no meu primeiro casamento, não deu certo. Era o meu casamento... deu certo até quando deu. E ele era um cara bem melhor do que eu. E eu era um cara que me dizia espiritualizado. Então, ali foi a minha primeira lição, que a espiritualidade é muito diferente de religiosidade e que tem muito mais a ver com uma conduta. É como o amor. O amor não é um sentimento. O amor é uma atitude. Se a gente for ficar esperando amar, se a gente sentir, é um tipo de amor que os gregos chamam de amor eros, é um amor zico. Mas o amor incondicional, o amor ágape, o amor dos mestres, é uma atitude. Assim como a espiritualidade. Não é uma crença, é uma atitude. Uma atitude de respeito, uma atitude de quem não está sozinho no mundo, uma atitude que tem que ser sustentável. Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente pensa em meio ambiente, mas sustentável é uma relação onde todo mundo ganha. Então, isso é ser espiritual. É ter respeito pela natureza, é ter respeito pelos animais, é ter respeito pelo seu vizinho, é ter respeito, acima de tudo, por você mesmo. Então, é uma atitude muito mais filosófica do que religiosa, a espiritualidade. E a religião, ela é a espiritualidade customizada para um povo, para uma época, para uma crença, para um tipo de pensar, também necessária. Até um dia que o homem vai perceber que o verdadeiro templo é o seu próprio corpo, que o verdadeiro mestre fala no silêncio da sua mente,
e que o grande livro é a sua própria mente. Pero hay que lê-la, há que tratar o corpo como um templo e há que fazer silêncio, que é essa orquestra barulhenta que é a mente, para poder escutar a voz do sagrado dentro de nós. Isso que eu acho que é a diferença de espiritualidade e religiosidade. Você mencionou aí atitudes cristãs, tal. A gente tem no planeta dezenas e dezenas de religiões, talvez centenas e centenas de religiões. Hinduísmo, budismo, os evangélicos, os católicos, os protestantes, os espíritas, umbandistas e infinitos. O negócio é infinito. Se eu pegar um povo na África, provavelmente esse povo não conhece Cristo, né? Jesus Cristo, pelo menos. Porque se ele não tiver sido doutrinado por alguma religião cristã, ele não vai conhecer essa figura. Isso quer dizer que ele não tem acesso à espiritualidade? Existem múltiplas espiritualidades ou é uma só? Como é que é essa pluralidade fora da humanidade? Dentro da humanidade vocês têm as religiões, você falou que tem as religiões. E fora da humanidade, existe pluriespiritualidade? É uma só? Como é que é isso? Olha, para falar fora da humanidade, eu teria que me lembrar de onde eu vim, que eu não me lembro mais, antes de eu ser humano. Então, eu só posso falar da minha experiência humana aí. E quando eu falei sobre Cristo, deixa eu deixar bem claro isso. Bom, aliás, a pergunta é muito boa, né? Porque quando a gente começa a achar que o nosso Deus que é o Deus legal e que o Deus do vizinho é meia-boca, começamos aí já a criar uma guerra. E já criar uma grande confusão e se distanciar do sagrado, quando a gente começa a dizer o meu sagrado e o teu sagrado. Então, deixa eu deixar claro, quando eu falei de Cristo, eu tenho uma crença que pode mudar amanhã, ou hoje ainda, se alguém me convencer de alguma coisa melhor do que essa, de que Cristo não é uma pessoa. Tanto que a gente coloca Jesus, o Cristo. Cristo é um estado de consciência que alguns dizem que cristificou, iluminou, cristalizou. Já não tem mais onde crescer e agora ele se materializa para se manifestar em outras. Então, é um estado em que Jesus chegou a esse estado, em que um caboclo analfabeto pode chegar a esse estado, em que um bosquímano, um aborígene australiano pode chegar, em qualquer ser humano. E eu diria até mais, exagerando um pouco, em tudo que é vivo pode chegar nesse estado. E tudo é vivo, pode chegar nesse estado de consciência. E, até onde eu sei, nós experimentamos uma maneira, nesse planeta como humano, que tem a ver com a dualidade, que tem a ver, por exemplo, com o gênero, né, masculino e feminino. Para existir a vida, masculino e feminino se unem e, num movimento aparentemente mimetizando um Big Bang, através de um orgasmo, masculino e feminino, criam a vida, uma explosão de vida. E uma vida que, desde o início, já é dual, já é dicotomizada, já é polar. Mas que, será que todo o universo é assim? Porque, assim, eu imagino que, nessas alturas do campeonato, pelo menos a grande maioria de nós admite que existe vida inteligente em outros lugares desse mundão velho, cosmo, enorme, grande. Será que só aqui existiria vida inteligente? E será que só aqui, nesse planeta, existe uma evolução desse jeito? É tudo desse jeito? Acho que não. Então, até onde eu sei, existe essa coisa do livre-arbítrio, da escolha, tem a ver com essa evolução polarizada, do sim e do não, do bem e do mal, do claro e do escuro, né? Do macho e da fêmea, do masculino e do feminino, que é diferente de macho e fêmea. Estamos falando de polaridade. Então, aqui tem a ver o livre-arbítrio, mas que em outros lugares, não. Se a gente for pensar, por exemplo, tudo que a gente conhece, o inconsciente coletivo conhece, por exemplo, sobre
as hierarquias angélicas, aos anjos não cabe o livre-arbítrio. Os anjos têm que fazer o que deve. Só a gente faz o que quer. Então, imagino, e alguns informam, que em outros lugares a espiritualidade se desenvolve de um outro jeito, sem essa questão do livre-arbítrio, sem essa questão da escolha, do bem, outras maneiras de evoluir, que para nós pode ser muito estranho isso ainda. Então, para a humanidade, tem a ver com o despertar da consciência, através da descoberta do erro, através das leis kármicas, que eu tenho como referência assim, o hermetismo, por exemplo, que é muito antigo, do Antigo Egito, que tem as 7 leis herméticas, que elas explicam muito bem como é que é a vida dentro desse planeta. A Tábua de Esmeralda, um texto hermético, ela explica muito bem como é que é a vida, como é que é a espiritualidade neste planeta. Em outros planetas, em outros lugares onde existam provavelmente vida inteligente, deve ser de outro jeito. Mas aqui, eu entendo que seja assim. Então deve ser só uma, né? Uma espiritualidade funciona desse jeito, aqui para nós. Eu queria fazer mais uma pergunta. Vamos para a prática mesmo, para o dia a dia aqui. Estou lá, carreira, salário, família, filho, no dia a dia. Como é que eu posso usar esse negócio aí a meu favor? Como é que isso pode me ajudar? Cara, é muito legal isso daí. Tive uma época da minha vida que eu achei que, para eu viver uma coerência espiritual, eu teria que me isolar. Eu teria que viver uma vida monástica. Eu teria que abrir mão de tudo isso daqui e tudo e viver que assim eu conseguiria aquilo que eu imaginava que era a iluminação. Mudei de ideia. Aliás, só não muda de ideia quem não as tem. Eu me permito isso, ainda bem. Como diria um grande filósofo contemporâneo, já não é tão contemporâneo, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Salve, Raul! Isso aí. Hoje, eu acho que a gente tem que exercer a espiritualidade aqui, agora, trabalhando na Avenida Paulista. Eu acabei de voltar dos últimos 13 anos vivendo na floresta amazônica. Foi uma experiência fantástica, adorei. Mas trabalhando, vivendo, produzindo, pagando conta, fazendo tudo o que eu tinha que fazer. E percebi que é muito legal viver isolado, mas que a gente tem que desenvolver a espiritualidade aqui, vivendo aqui, com boleto para pagar, tendo filho, faculdade para fazer, vestibular, tudo, boleto, conta, tudo. É aqui que a gente tem que desenvolver a espiritualidade. Então, como usar tudo isso? Só tem sentido se isso me faz um ser humano melhor, se me ajuda a viver. Assim, há anos que eu venho estudando o hermetismo, traduzindo o conhecimento filosófico do Egito, como eu posso aplicar isso na Avenida Paulista, que eu moro bem ali pertinho, não exatamente, mas bem ali. Como é que eu posso aplicar tudo da questão da espiritualidade no meu dia a dia, sendo um pai melhor, sendo um filho melhor, sendo um motorista melhor, sendo um vizinho melhor, sendo um médico melhor, sendo um paciente melhor, que eu preciso melhorar. Enquanto paciente, eu sou ruim que só. Então, sendo um ser humano melhor. Então, é usar tudo isso. E aí, quando a gente começa a se aprofundar nesse processo de consciência, uma das primeiras coisas que a gente se depara é com o bem. Por que, Katsu, eu tenho que praticar o bem? Se eu vivo num mundo onde quem não é muito honesto leva vantagem. Se eu vivo num mundo que aqueles que roubam são mais ricos. Se eu vivo num mundo que o mundo é dos espertos, aqueles que chegam primeiro pegam a melhor parte. Por que mesmo que eu tenho que fazer um bem? Porque tudo isso é ilusão. Porque as pessoas acham que a esperteza é ganhar grana, que a felicidade tem a acumular bens. Esse é o primeiro obstáculo que a gente tem que ultrapassar, que a felicidade não está em acumular coisas.
E aí a gente começa a perceber que o bem é a expressão da natureza. A natureza é equânime, é justa, é equilibrada, é anárquica. Anarquia, ainda que tardia. Como assim? Porque anarquia não é ausência de valores. A anarquia não é quebra-quebra, não é bagunça. Isso é anomia. É uma confusão que se faz. É a falta de valores. A anarquia é a essência da ordem, da espiritualidade prática, onde cada um faz o que deve, como deve, na hora que deve, e faz com amor e alegria. A natureza é anárquica. A natureza não tem chefe. Não é preciso. Você já imaginou uma empresa anárquica, onde cada um sabe o que faz, na hora que faz, e faz com amor, com alegria? E não faz para o outro, para o chefe, não faz para o supervisor, faz para si, porque aquilo é que ele tem que fazer. Isso é espiritualidade na prática. É acordar todo dia e querer ser um ser humano melhor. Melhor que quem? Melhor que eu mesmo, melhor que ontem. Acordar todo dia e ser melhor do que ontem. Não melhor que o meu vizinho. Aí é ego, que é o grande inimigo da evolução espiritual. É o nosso ego, que é necessário. Só que ele não é o dono, ele não é o cavaleiro, ele é o cavalo. Ele é o veículo, ele não é o condutor do veículo. Mas isso a gente precisa perceber, porque o mundo concorre para que a gente trabalhe com o nosso ego, para que a gente pense só na gente, para que a gente se dê bem, esqueça do outro, o mundo é dos espertos, enfim, e vai criando aquelas regras. Então, espiritualidade na prática é entender o que é o bem e praticá-lo, porque não tem outra opção. Existem duas leis que lê para todo mundo. Lê para todo mundo. Não tem essa de privilégio. Duas leis psíquicas. A primeira delas é o seguinte: nós estamos condenados ou premiados a viver eternamente na nossa própria companhia, independente do teu sistema religioso. Se você acredita que a vida começa antes de nascer e termina depois de morrer, isso é verdade. Você vai ter que viver eternamente na sua própria companhia. Se você acredita que a vida começa quando nasce e termina quando morre, também é verdade. Então, não depende do sistema de crença. Isso é uma lei. E a outra lei é que só você, só eu, tenho gestão sobre os meus pensamentos, sobre os meus sentimentos e sobre a minha evolução. Só eu. Nem meu pai, nem minha mãe, nem meu professor, nem meu mestre, nem meu guru, nem meu terapeuta, ninguém. Nem minha alma gêmea, ninguém. Só eu. Então, se eu pegar essas duas leis, eu vou ter que viver comigo para sempre. E só eu posso dar jeito em mim mesmo? Então, bora começar. E é tudo que eu tenho que fazer. Todo o resto é secundário. Então, essa noção, se a gente entender isso é uma noção que o trabalho da espiritualidade é diário, pessoal e intransferível. E o caminho da consciência é inevitável. Nós vamos ter que chegar à consciência, ou mais cedo ou mais tarde, ou pela dor ou pelo amor. Nós ainda estamos na fase da dor. Eu estou doido para passar de fase desse game, para começar a aprender por amor, pela graça, pela graça. É muito legal. Não é legal quando a gente recebe uma coisa de graça? Não é legal? Que não precisa pagar por aquilo. Não precisa pagar uma ova. A gente já pagou. Quando a gente chegar no reino da graça, a gente já pagou. E nós estamos pagando agora. Estamos pagando agora. E é isso. É um trabalho que cada um tem que fazer. Não tem como fugir. Muito bom. Alguém tem alguma pergunta aí? Levanta a mão para ir para o microfone. Quando chega o microfone ali, eu queria fazer uma observação aqui. Você comentou que na natureza não existe chefe, né? A gente não tem essa coisa da matéria, né? Das nossas estruturas sociais, que a gente tem quem diz que a gente tem que fazer as coisas.
Mas a natureza tem uns substitutos muito interessantes, que são as leis, né? Então, não tem chefe, mas se você anda ali na rua, vindo um carro, e você não espera o carro passar, tem uma lei ali, física, que vai mostrar para você como é que tem que fazer a coisa corretamente. Então, a natureza substitui o chefe pelas leis. E uma crença que eu tenho é que uma dessas leis chama-se ego. Então, ele não é exatamente nosso inimigo, ele é a lei que nos ensina, através, ali, às vezes, da dor, às vezes não, qual é o caminho certinho. Então, ele vem para nos desafiar, para ver se a gente aprendeu mesmo. Então, deixa eu fazer um cheque, é o fazedor de provas, né? É o nosso ego. Então, ele pertence à lei aí do negócio todo aí. É isso mesmo. Isso mesmo. Bom dia, doutor. Bom dia. Doutor, a sociedade que a gente vive, quando a gente fala de espiritualidade, de consciência, uma coisa que me preocupa muito é como a gente está se anestesiando para chegar nesse estado, né? Ou para fugir desse estado. Hoje em dia, assim, qualquer coisa, toma um remedinho para dormir, outro para acordar, outro para ficar acordado, outro para não ficar ansioso, outro para dor e tal, e a gente vai cada vez mais, através desses mecanismos, se distanciando da consciência, tanto física quanto espiritual, emocional. E como o senhor vê essa realidade que a gente vive desse império farmacêutico e como que a gente consegue escapar disso? Eu concordo com você em gênero e número, só discordo um pouco do grau, porque eu acho que isso não é de hoje. A humanidade sempre procura se anestesiar, fugir da responsabilidade de se conhecer, de evoluir, isso desde sempre. Eu acho até que, modernamente, isso vem acontecendo com mais propriedade. Nós estamos vivendo o que há de pior, mas o que há de melhor, tudo junto também. Como o Eugênio colocou, uma das coisas que eu faço é trabalhar com empresas. Hoje eu sou pago para falar em empresas, falar sobre amor nas relações. Cara, que massa isso, hein? É uma coisa que eu já falei tanto de graça isso, hoje me pagam para falar. Alguma coisa está mudando, né? Então, está havendo um processo de consciência. Mas, por outro lado, você colocou num assunto que eu também concordo muito, que é como escapar da indústria farmacêutica. Já falando logo de cara, porque foi você que falou. É verdade isso. Eu sou médico. A gente não aprende saúde. A gente aprende doença. O Ministério da Saúde devia chamar Ministério da Doença, Secretaria da Doença, né? Porque a gente aprende doença. Eu fui aprender saúde depois de muitos anos de formado, por interesse próprio. Por quê? Porque, nesse mundo, a saúde está muito vinculada ainda à indústria farmacêutica, que cria um paradigma, que cria uma necessidade, que cria pessoas que são os senhores da saúde, os médicos, para trabalhar para eles, para a indústria farmacêutica. E quando, por exemplo, alguns médicos, por um movimento de consciência, querem escapar dessa rede e vão fazer, por exemplo, a medicina integrativa, são acusados como burros. Meu Deus! Pense numa coisa burra, é chamar um médico que estuda tudo que os alopatas estudam e mais um tanto de outras coisas, de nutrição, e chamar eles de burro, de vagabundos. São muito mais estudiosos. Porque isso obedece um paradigma muito antigo. Eu, deixa eu dizer corretamente, estou diabético. Para não dizer que eu não queria essa identidade. Venho de uma família. Fui criado como médico para acreditar que é uma doença que não tem cura. É uma indústria isso. É uma indústria isso. Então, como escapar disso? Especialmente os colegas. Como é que nós, médicos, escapamos disso? Porque nós somos criados, educados, incentivados, premiados para pensar assim, seduzidos pelos laboratórios para participar. Isso daqui
É assim. É assim, eu não posso nem dizer que é uma denúncia, né? Porque você mesmo colocou isso, isso é assim, todo mundo sabe que é assim. Mas como escapar disso? Através de um movimento de consciência pessoal, que se você deixar ir pela boiada, você nunca vai escapar disso. É começar a questionar. Será mesmo que é mais saudável esse tratamento? Será que alimentação, eu não posso me tratar pela alimentação? Será que eu não posso? Não existe um tipo de medicina de que eu possa prevenir ficar doente? Será que não tem um tipo de conduta que eu possa me prevenir a não ter uma doença mental? Claro que tem. E isso tem começado cada vez mais a ser divulgado. Então, junto com esse movimento ilusório de aparência, né, que as tecnologias trazem, é impressionante hoje. Hoje a gente fotografa tudo, expõe tudo, e criou-se uma cultura de expor tudo aquilo que dá certo, e todo mundo sabe que aquilo é mentira. E, mesmo assim, a gente continua fazendo isso. Já imaginou que legal se tivesse a cultura de a gente usar as redes sociais para realmente se conhecer, para realmente trocar ideias dos nossos fracassos, para ajudar aquilo a falar sobre as nossas sombras? Você já pensou que legal? Hoje, na segunda-feira, o meu post seria assim: nossa, esse feriadão, vocês não acreditam, eu dei uma brochada, foi horrível, tomei um vinho demais, queria fazer um maior vexame. E todo mundo ri, e diz: nossa, e eu então? Que bom, né? E todo mundo contasse e fosse divertido a gente colocar os nossos pecados e todo mundo se identificar e falar: nossa, que bom ouvir isso de você, eu também. Né? Não, mas a gente só fica contando vantagem, mentindo, alimentando essas aparências. Então, começa a mudar. Nós estamos mais interessados em verdade. Nós estamos mais interessados em nos conhecer. Nós estamos cada vez mais interessados, assim, internamente, a fazer menos pose. Externamente ainda não, mas está mais próximo. Está mais próximo. E essa mesma, porque a culpa não é da tecnologia. A culpa, culpar a tecnologia por qualquer coisa, seria culpar a corda por um enforcamento, a faca por um assassinato, o revólver, né, é o uso que se faz disso. Mas eu acredito que isso está mudando. Eu me considero um otimista patológico, até, às vezes. Mas eu acredito que as coisas estão mudando para melhor mesmo. Agora, o único jeito de escapar isso é olhando para dentro e não para fora. Se a gente não olhar para dentro, nós não vamos sair disso. A gente tem um péssimo hábito, né? Quando fala da próprio Criador, porque Deus, e olha para cima, e aponta para cima. A pessoa devia ficar vesga quando ela falasse, porque Deus, e olhasse para dentro, ficasse vesga, apontasse para dentro dela, porque está aí dentro. Né? Também, né? Também está aqui dentro, está aí fora, está aí fora. Wilson, eu quero saber, na prática, o que você faz, ou começou a fazer, na verdade, no seu despertar, quando você decidiu, entendeu, compreendeu que era sobre olhar para dentro. Na prática, o que você fez, o que você faz ainda para você conseguir estar nesse lugar, nessa consciência, se conectar consigo? Boa. Como é que é teu nome? Eu sou Amanda. Amanda, grato por essa pergunta, porque eu já fiz tanta coisa, tanto barulho, tanta coisa. Eu sou uma das pessoas responsáveis pela legalização da ayahuasca nesse país. Hoje eu sou especializado em medicina psicodélica. Então, estudei até meus 28 anos. Eu nunca tinha tido nenhuma educação espiritual nem religiosa. Eu venho de uma família assim, pobres, de pessoas pobres, né? E sempre trabalharam muito, meus pais, e nunca me ensinaram religião. Nunca. Mas eles me ensinaram, me deram tudo o que eu precisava,
que foram os conceitos de moralidade, de princípio ético e tal. Então, a minha religião foi essa que eu aprendi com os meus pais. Respeitar as coisas dos outros e tal. E eu, particularmente, pelo meu interesse, pela minha natureza, eu nasci socialista. De pai e mãe, da época contra a Revolução, enfim. Mas eu era justiça social. Então, eu não tinha nenhum tipo de religiosidade. Nenhum tipo. Aí, com 28 anos, eu era movido a movimento estudantil, a justiça social. E, normalmente, os socialistas são meio contra esse negócio de religiosidade, né? Sim, é O assim. comunismo é anti-religião total, né? Essa é uma outra ilusão. Essa é uma outra ilusão. Pelo menos é isso que a gente ouve, né? Exatamente. Isso era a ideia de Karl Marx, que colocava que a religião era o ópio do povo. Não dava para dizer que era errado. Ele usava aquilo para manipulação e tal. Mas era naquilo que eu acreditava. Até que um dia eu tive uma epifania com a ayahuasca, com 28 anos de idade. E eu, então, percebi que o homem não tem espírito coisíssima nenhuma, que o ser humano é um espírito, porque ele tem um corpo. Aí eu falei, cara, agora mudou tudo. Então, tudo que eu tinha estudado sobre ciência, sobre política, sobre filosofia, era pouco. Aí eu comecei a estudar espiritualidade. Aí eu comecei a estudar tudo, já que tem, agora eu quero entender. Comecei a estudar. E uma das coisas que eu estudei foi começar por aquilo que estava na minha mão, que era a tradição judaico-cristã. E aí comecei a estudar a Bíblia, tudo, escrevi um livro sobre ela. Está aí A Senhora e o Menino, sobre os livros apócrifos. E aí comecei a estudar. Aí participei de uma coisa, de outra, tudo. E estudei muito tempo magia egípcia. E todas as práticas que caíam na minha mão eu estudava e queria entender como é que era aquilo. E passei por várias, me encantei com várias. E hoje eu abandonei as formas. É onde eu estou. Não é uma pergunta pessoal, estou respondendo pessoalmente. Amanhã eu posso estar completamente diferente. E estar começando tudo de novo. E querendo ser coroinha. Pode ser. Quem sabe? Mas hoje eu assim estou encontrando, na ausência de forma, na ausência de fórmulas, no silêncio. Então eu tenho me conversado com o sagrado dentro de mim, simplesmente respirando quieto e procurando esse cabeção barulhento, ficar quietinho e não pensar em nada, não pensar em Hermes Trismegistus, não pensar em Zaratustra, não pensar em nada, simplesmente respirar, estar no aqui e no agora e ver o que o Criador tem para me falar. E eu fico passivo. E ele fala mais que eu. Eu que não dava tempo para ele falar. Como tem coisa para me dizer? Eu falo, mas por que você não me disse antes? Você não para de falar. E agora que eu estou parando de falar, eu estou ouvindo coisas lindíssimas que eu já tinha ouvido, tinha visto nos livros e tenho escutado dentro de mim, com a voz do que eu chamo de o cara. Eu gosto de chamar ele assim. E fala comigo, a voz. E é isso que eu tenho praticado hoje. Hoje a minha prática está em não praticar nada. Simplesmente sentar com a coluna reta, respirar lenta e profundamente e deixando a cachoeira dos meus pensamentos passarem sem acompanhá-los. Mais uma pergunta aí? Wilson, gostaria de saber a sua opinião sobre a intuição. A intuição, ela é um fenômeno espiritual, mediúnico, ou é um fenômeno cerebral que o nosso inconsciente busca as respostas e nos apresenta? Como é que você... Ou é tudo uma coisa só? Eu acho que é isso. Eu diria que é tudo uma coisa só. Bom, a gente tem que fazer essa diferença entre cérebro e mente. Para mim, não existe nada mais simples e inteligente do que a analogia de hardware e software, de celular e aplicativo. O celular é o hardware, é o disco duro, é o cérebro.
neurônios, massa encefálica, neuropeptídeos, substâncias, matéria. O programa que existe dentro, que faz com que esse cérebro rode, é a mente. E essa mente tem diversas dimensões. Uma das suas dimensões é a dimensão espiritual. Então, o que é a intuição? A intuição é algo que a gente sabe que sabe, mas não sabe. Mas, de repente, sabe. Essa é a intuição. Vou dar um exemplo prático disso. Que eu me lembrei agora de uma época que eu era assim, bem jovem. Era a época do Carmanguia. Alguns de vocês não sabem nem do que eu estou falando. Era um carro da Volkswagen e que eu estava uma vez jovenzinho numa boate com um amigo querido, naqueles dias de fracasso total, que você não pega ninguém, e vamos embora sozinho, os dois. E estava com o Carmanguia, e estavam os dois muito embriagados, madrugada, boate, 2 adolescentes, adulto jovem, assim, 20 e poucos anos. Ele estava bem pior do que eu. Na verdade, ele não estava pior que eu, acho que eu sou mais corajoso. Eu falei, deixa que eu dirijo, eu confio mais em mim. E estava andando com o Carmanguia em Itanhaém, era uma reta só, Pedro Táxi, de madrugada, assim, o dia estava clareando, muita neblina. Eu vinha à velocidade que um Carmanguia dava, naquela época, que era por volta de uns 120, um Carmanguia era um carro baixinho. De repente, aquela neblina, numa reta, do nada, uma mão, que era eu dirigindo, o dono do carro dormindo, eu saí da minha pista e fui contramão. Quando eu fui contramão, eu falei, por que eu fiz isso? Uom! Passou um cavalo. Eu não vi aquele cavalo. Não tinha quem que me avisasse. Não tinha GPS. Não tinha Waze. Avançar um cavalo na pista. Não tinha isso. Alguma coisa diz, agora, esterça, vira. Porque, senão, imagina um Carmanguia atropelando um cavalo. Quer dizer, o que ia acontecer? Quem foi que disse isso? Quem foi que me avisou que eu tinha que virar o volante ali, numa atitude aparentemente absurda, andar era pista dupla, né? Pista única, de 2 mãos, e entrar na contramão, na neblina, naquela velocidade. Era exatamente o oposto que se devia fazer. Quem foi que disse isso? Então, que respostas poderia que dar? Foi um inconsciente? Foi o anjo da guarda? Vamos dizer, foi a minha intuição, que pode ter sido tudo isso. Um conhecimento prévio. E quem já não teve essas coisas? Estou pegando uma coisa assim meio dramática, mas quem já não teve aquelas coisas interessantes? Como é que é teu nome? Alana. Aí eu conheço a Alana, lembro da Alana. Oh, que saudade da Alana, faz tempo que eu não vejo a Alana. Esqueço. Daqui a pouco a Alana de novo, a Alana. Aí chega de noite, o telefone toca. Wilson! Oi, é a Alana aqui. Cara, tu não vai morrer. Nossa, existe comunicações sutis, existe previsões de fatos. Oh, puxa vida, será que alguém ainda duvida que tem pessoas que têm premonição? Pessoas comuns, como eu, como você, de vez em quando tem. Isso é intuição. Quem já não teve, de repente olhou para uma pessoa, está todo mundo dizendo, nossa, que pessoa legal, tudo. E você fala, cuidado, tem alguma coisa aí que não está batendo. Que pode ser só com você, mas se alguma coisa tem, alguma coisa que você percebeu. Então, a intuição, ela é mais do que cérebro. É mais do que, apesar de ter tanta coisa no cérebro que a gente não conhece ainda, né? Nós descobrimos há pouco tempo que tem um ponto divino no cérebro, que, quando estimulado no córtex pré-frontal, as pessoas têm um sentimento de devoção. Eu estudo medicina psicodélica. Determinadas substâncias psicodélicas, enteógenas, quando elas batem naquele ponto, uma pessoa fica querendo dar conselho para a aranha, fazer cafuné em escorpião, sabe? Dar um negócio de amorosidade naquilo. Quer dizer, instala uma coisa espiritual, mas que tem uma correspondência cerebral. Porque
a gente faz essa divisão, corpo, mente e espírito, mas que nós não podemos esquecer que vivos, encarnados aqui, com o corpício, isso é um amálgama, não dá para separar. Já está tudo junto. Então, tudo que está acontecendo agora, só está acontecendo agora e só está podendo ser percebido por vocês por reações químicas, moleculares. Mas nós não somos só isso, só moléculas reagindo. Tem algo que anima tudo isso. E, olha, mesmo assim, como eu disse, tendo uma educação trotskista toda a minha adolescência, assim, foi impossível me tornar ateu, agnóstico. Ateu eu nunca fui. Agnóstico depois de ser médico, independente de epifanias. Eu não sei como é que um médico consegue ser agnóstico. É tanta perfeição que aquilo não pode ser coincidência. Tem que ter uma inteligência maior naquilo. E essa inteligência aqui fez com que esses três corpos, vamos chamar assim, o corpo, a mente e o espírito, tivessem amalgamados, tendo essa experiência chamada como vida. E uma das coisas preciosas que a vida traz é a intuição. E que todos têm. E que uma das maneiras de fazer crescê-la é ouvi-la. Respondi? Muito bom. Alguém mais aí? Deixa eu só fazer um adendo, aí emenda na pergunta dela. Quando eu tinha 7 anos de idade, minha mãe é muito religiosa, católica, e aí ela sempre levava a gente, eu e meu irmão mais novo, para a missa bem cedo. Então a gente saía de casa às 4h30 da manhã, mais ou menos, e ia para a missa no outro bairro. E aí, nesse dia, a missa começava às 6, né? Nesse dia, a gente estava no meio da missa, eu estava do lado de fora da igreja, eram umas 6h30 da manhã, 6h20, tinha começado a missa. E aí, minha mãe saiu da igreja, a gente estava na escadaria da igreja, pegou eu e meu irmão e disse, vamos para casa que seu pai está precisando de ajuda. E quando ela chegou em casa, né, e meu pai tinha acabado de falecer. Então, essa intuição, essa conexão, eu vivenciei, né, talvez a primeira lembrança consciente dessa conexão, essa vivência invisível aí. E eu passei a minha vida inteira, vamos dizer assim, sem cair a ficha dessa coisa da espiritualidade, dessa coisa do que é isso, né? Eu vivenciei, mas mesmo assim, de alguma forma, a minha mente me bloqueou e eu não quis saber sobre isso, não quis investigar sobre isso. Até que quando, a tal da epifania que você fala, né? Quando caiu a minha ficha, eu disse, espera aí, eu entendo racionalmente de que existe esse mundo espiritual, eu entendo, eu acredito nisso, racionalmente, e eu entendo que isso é maior do que o que eu vivo aqui. Por que eu não paro para olhar para isso se isso é maior do que o que eu vivo? Por que todo o meu tempo está gasto aqui? Então, eu vou deixar a Amandinha fazer a pergunta, mas se você puder engaixar na pergunta dela, por que a gente tem tanta dificuldade de querer saber sobre isso? É medo? O que é? Vai lá. Bom dia. Eu queria ouvir você falar um pouco sobre sonhos. Eu sou uma pessoa que tem muitos sonhos premonitivos. E, na minha gestação, há 1 ano e meio atrás, isso aflorou assim de uma forma exorbitante. Né? Era sonho todos os dias, aí aquilo se confirmava e acontecia. E esse fenômeno ainda acontece. Tem dia que eu vou dormir assim, deixa eu descansar hoje, que hoje eu não quero sonhar. E aí eu queria te ouvir um pouco falar sobre isso. Nossa, desde que a gente existe, a gente quer entender o que são os sonhos. Né? Bom, mas eu acho assim, didaticamente, para ficar mais fácil para entender, vamos dividir sonhos, sonhos e sonhos. Vamos dividir em 3 tipos. O sonho é sempre uma resposta a uma demanda. Essa demanda pode ser física, pode ser psíquica ou pode ser espiritual. Então, a gente precisa dormir porque a gente precisa sonhar. Sonhar é tão importante quanto beber água, quanto fazer xixi, quanto fazer cocô. Porque existe um tipo de sonho que é uma espécie de cocô psíquico. É uma descarga psíquica.
aqueles sonhos que são os mais comuns, os mais malucos. Sabe, aquele que você sonha que você está cavalgando, de repente o cavalo começa a falar com você, e é o Francisco, teu amigo. Você fala, pô, estava tão bom cavalgar. E via aquelas coisas malucas, que não tem pé, não tem cabeça. Exatamente porque são símbolos que estão no inconsciente que precisam vir para fora. Então, a má notícia é que não existe pesadelo, existem sonhos. Eles sempre querem dizer alguma coisa. Então, esses são os sonhos psíquicos. Por exemplo, eu me lembro uma vez que eu passei um carnaval na época de faculdade e que eu tinha hepatite e fiquei só cuidando dos meus amigos. Estava todo mundo bêbado, carnaval, né, jovem. É aquela coisa, eu cuidava de um, cuidava de outro, um brigava lá, eu brigava aqui. Naquela noite, foi o pior carnaval da minha vida. Naquela noite, eu sonhei que um ladrão entrou em casa, era ladrão, então eu podia fazer aquilo. E eu piquei o ladrão com alicate. Quer dizer, na verdade, era toda aquela agressividade que eu tinha retido durante aquela noite toda e que tinha que sair de alguma maneira, simbolicamente, saiu daquele jeito. Uma demanda psíquica. Existem demandas físicas. Tipo, você dorme com o braço embaixo do corpo, começa a formigar, aí você sonha que você está algemado, que alguém está te segurando, e que tem a ver com aquilo que você está sentindo. Né? Você vai dormir de ressaca, aí sonha que está bebendo água. Ou então um menininho que sonha que está jogando bola, dribla um, dribla outro, pá, chuta a bola para cima do gol, a bola foi lá na moita, ele fala, enquanto ele vai pegar, eu vou aproveitar e vou fazer xixi. Sai correndo do campo, vai atrás da moita e xixi na cama. Quer dizer, todo aquele construto foi para dar uma resposta àquela demanda física. Mas tem as demandas espirituais. Os sonhos premonitórios, eles vêm com uma demanda espiritual. Normalmente, quando a gente está nesse estado, o tempo é outro. Presente, passado e futuro não é muito bem como a gente imagina. A gente não conhece o tempo. Mal conhece a medida do tempo. E muitas vezes se anda no tempo. E pode-se ver alguma coisa que ainda não aconteceu. Isso é um sonho premonitório, ele tem consistência diferente. A gente sabe que é diferente. Então, são 3 tipos de sonho. Isso que você falou não é exatamente um quarto tipo, mas é uma fase do sono, que é o momento do estado alfa. É quando a gente está saindo do estado beta, onde nós estamos agora. Se colocasse um eletroencefalograma em todos nós, daria um traçado que a gente resolveu chamar de estado beta. Quando não está nem dormindo, nem acordado, aí acontece o estado alfa, que tem sonhos também que são muito nítidos, que são, na verdade, são estados mediúnicos, não são sonhos. E aí a gente pode voar, pode acordar no sonho, pode dirigir o sonho, que é o chamado a projeção de consciência, que é feito nesse estágio do sono, que você pode acordar durante o sonho e ter o sonho lúcido, ou você pode criar esse estado artificialmente através da meditação, através da respiração, entrar no estado alfa e aí poder projetar sua consciência, por exemplo. Cresce o braço, desce, sonha que está caindo, corre, que é uma maravilha, né? E nada, e voa até. A gente pode aprender a voar. Mas, respondendo, por que a gente tem evidências de que existe mais do que isso e nega? Porque tudo concorre para isso. Isso aqui é uma Matrix, tudo concorre para a gente voltar para a tridimensionalidade. Para de viajar, é aqui e agora, pé no chão. Olha, eu uso um símbolo, não vou tirar aqui porque está meio complicado, mas eu uso um símbolo que, acredite, uma estrelinha de 5 pontas. Aqui. E o que é essa estrela de 5 pontos? O que significa para mim? Significa para mim um homem, um ser humano, de braços e pernas abertas. Por quê? Vários significados que tem essa estrela de 5 pontas, um deles, e o principal,
é 2 pés no chão. Aqui e agora, vivendo aqui mesmo. Não é esquecendo que tem boleto para pagar, que tem filho para educar, que tem horário, que tem as leis, que tem horário para chegar no trabalho, que tem tarefas para cumprir. 2 pés no chão. Os 2 braços abertos, exatamente porque nós não estamos aqui sozinhos, para um tocar os outros. Essas são as 4 pontas da estrela. 2 braços abertos, 2 pés no chão, mas a cabeça no alto, ligada naquilo que realmente é real. Realmente real. Realmente de realidade e real, de realeza, daquilo que é, daquilo que não muda. O que é, é. Não foi nem será, é. Que para mim é a vida espiritual. Por isso a cabeça está no alto, sempre. Mas os pés têm que estar aqui no chão, no dia a dia, na prática. E isso fica difícil, porque é mais fácil viver na materialidade. A conta fecha melhor dentro do nosso paradigma, onde 2 mais 2 dá 4. Quando 2 e 2 dá 5, e a conta está certa, fica um pouco difícil entender esse um vazio que está em tudo. Porque a vida concorre para não estar. Fica aqui, para de viajar, menino. A gente é educado para ser babaca. Então, para sair desse Matrix, tem que vencer esse movimento, essa pressão centrípeta de ficar aqui dentro, não expansiva. Adorei a resposta. Bom, galera, estamos chegando ao nosso final aqui. Vamos responder nossa pesquisa, que está em cima das mesas, o QR Code. Queria agradecer mesmo a presença, foi muito bom esse tempo que você compartilhou conosco, seu conhecimento, com certeza, mais um passinho aqui para nos ajudar a nos mantermos conectados aí com essa dimensão. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Bom, o nosso ritual de encerramento é o seguinte, o nosso convidado, ele chama o nosso grito de paz, né? A gente não tem grito de guerra. Então, convidar você para fazer a chamada e a gente vai responder você. Você vai falar aí dos e a gente te responde. Pode ser? Então, vamos lá. 1, 2, 3. Aí do Zé... Obrigado!